noite, meus amados irmãos que me ouvem nesta noite. Nós estamos retornando, trazendo aos irmãos o complemento daquela mensagem que comecei de manhã, uma igreja vitoriosa. E agora nós vamos orar para nós começar, então, esta mensagem. Querido Deus e Pai, venha nesta hora, Senhor Deus, falar o coração de cada irmão que está me ouvindo, de cada pessoa que está me ouvindo. Ó Pai, que o Senhor esteja nos usando como instrumento nas Tuas mãos nessa hora, para alimentar a Tua igreja, ó Deus, e levar a mensagem de salvação aos corações que nos ouvem. Abençoa-nos, ó Deus, e nos ensina a viver na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler agora à noite é Atos, capítulo 8, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, meus irmãos, aqui nós estamos dando continuidade naquela mensagem. Vamos estar falando mais quatro pontos de uma igreja, o que é uma igreja vitoriosa. E o primeiro ponto nosso hoje é: uma igreja vitoriosa deve pregar a salvação em nome de Jesus. Pedro e João afirmavam claramente para as autoridades judaicas que ali em Jerusalém, que somente o nome de Jesus é poderoso para salvar o pecador. E eles deixaram claramente no versículo 12 que em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não podemos recorrer a outro nome se quiser salvação. O nome de Jesus representa toda a divindade de Deus aqui na terra. O nome de Jesus representa Deus, é Deus presente em nós. O nome de Jesus é soberano. O nome de Jesus é supremo e exaltado entre os homens. O nome de Jesus está acima de todo nome. E o nome de Jesus tem poder para salvar. Meus irmãos, eu fico pensando assim: a vida da gente, ela vivia, eu, por exemplo, sou um grande exemplo disso, vivia jogado, perdido, abandonado, esquecido pelas pessoas. Mas quando eu abracei este Jesus, quando eu aceitei Jesus no meu coração, quando eu aceitei esse nome, tudo na minha vida mudou. É porque esse nome é sobre todo nome, é acima de todo nome. Esse nome é poderoso para salvar. Em quinto lugar, uma igreja vitoriosa não teme ameaça maligna. Versículo 17 a 22. Mesmo sendo ameaçados a não falar o nome de Jesus, Pedro e João não deixaram de pregar o evangelho. Eles continuaram pregando, eles continuaram indo, mostrando para as autoridades de quem eles estavam falando. Pelo nome de Jesus, Pedro e João, eles estavam dispostos a sofrer até a morte. E você, meu irmão? Você está disposto a não esconder no seu setor de trabalho, na vida onde você vive, a dizer que você realmente serve a Jesus, que você realmente é salvo por Jesus? Hoje nós não podemos ter medo das ameaças do diabo. O diabo, ele amaranheia as coisas, ele arma todo jeito, ele faz a gente ficar calado no meio da sociedade, onde nós devíamos estar gritando o nome de Jesus sobre todo nome. Nós ficamos calados.
Hoje nós não podemos ter medo dessas ameaças. Devemos bloquear qualquer ação do diabo com o escudo da fé, porque essa fé nós temos. Devemos, como a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Maior, meus irmãos, é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O mundo não tem mensagem nenhuma. O mundo não tem nada a oferecer. Nós temos o nome de Jesus, que é sobre todo nome. Sexto lugar, uma igreja vitoriosa, ela é uma igreja alegre. Ela é uma igreja que vive. Ela é uma igreja que tem prazer em viver o evangelho. Até em meio às adversidades, perseguições, o povo daquela igreja, da igreja primitiva, era um povo alegre. Em meio a toda perseguição, toda oposição, eles eram pessoas alegres. Quanto mais a perseguição apertava, aumentavam, mas os apóstolos se enchiam do Espírito Santo. É isso que precisamos hoje. E quando nós buscamos esse enchimento do Espírito Santo, como falamos anteriormente, nós pregamos o Evangelho sem medo, nós pregamos o Evangelho com ousadia, alegre, ousados, corajosos. Hoje Deus nos chama para a alegria. Hoje a nossa alegria deve estar sendo independente de qualquer circunstância. Ser alegre é uma ordem de Deus. Quem não é alegre está pecando contra Deus. Sétimo e último lugar. Uma igreja vitoriosa deve aprender a viver em comunhão. Meus irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa é a comunhão. Tem coisa melhor do que você chegar a abraçar nossos irmãos. Hoje nessa circunstância em que nós estamos vivendo agora, está tão difícil. Hoje chegou uma irmã aqui na porta da minha casa, eu estava sentado lá conversando com meu filho e minha nora, minha esposa, e essa irmã chegou. Gente, que vontade de dar um abraço naquela irmã, que vontade de ter aquele aperto de mão, porque na verdade, meus irmãos, nós somos feitos para isso. Esta comunhão tem que existir no meio do povo de Deus. Está difícil nós viver isso agora, mas vamos preparar para que na volta da igreja para o templo nós estejamos todos felizes, nós estejamos em comunhão. O povo da igreja primitiva eram unidos todos no mesmo sentido. Naquela igreja havia unanimidade em tudo, na ação social, na partilha do pão, na partilha dos recursos financeiros, em tudo, na oração. Até mesmo Barnabé vendeu uma fazenda para pôr o dinheiro aos cuidados dos pobres. Hoje uma igreja vitoriosa precisa viver a comunhão. Cristo nos chama, meus irmãos, para vivermos em comunhão. No céu nós não vamos ter separação, no céu nós vamos viver em comunhão. No céu nós vamos viver em unidade. E diz a Bíblia, meus irmãos, que a igreja vivia assim. A igreja primitiva, ela crescia porque ela vivia em comunhão. E esta comunhão, esta união, este amor que a igreja de Jesus Cristo tem, ela atrai as pessoas. Ela atrai os pecadores, porque lá no mundo não tem isso. Lá no mundo não tem isso. Essa comunhão, essa alegria, essa harmonia, esse amor, essa coisa de estar juntos, isso é só no meio cristão. Alguns se reúnem, mas se reúnem para beber, se reúnem, daqui a pouco o pau quebra, dá uma briga, sai todo mundo contrariado um com o outro. Na igreja não. Na igreja nós vivemos em união. A igreja vitoriosa, ela é uma igreja que vive em comunhão. Terminando, concluindo aqui, queremos dizer para vocês, meus irmãos, nesta noite, uma igreja vitoriosa não está isenta de enfrentar problemas. Cristo não nos prometeu a ausência de lutas, mas Cristo nos prometeu certeza de vitória. Cristo não nos prometeu uma caminhada fácil, porém nos prometeu chegar ao lugar seguro.
Mesmo sendo sujeitos a muitas lutas, batalhas espirituais, Deus nos garante que somos mais do que vencedores. A nossa vitória está firmada na pessoa de Cristo. Cristo nos chamou, nos escolheu, nos elegeu para a vitória. Devemos tomar posse da vitória em nome de Jesus. Além de sermos chamados para a vitória, Cristo também nos chama para a bênção. Ele é poderoso para derramar chuvas de bênção em nossas vidas. Ele é poderoso para nos dar toda sorte de bênçãos espirituais, toda a vitória que nós precisamos para viver nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos estar orando, meus irmãos? Querido Deus e Pai, a tua igreja nesta noite recebeu esta palavra e nós pedimos que ela entre em nosso coração, Pai. Que ela faça morada em nosso coração, que nós sejamos alegres, Pai querido, que nós estejamos vivendo o Evangelho, vivendo a graça do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite e que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja guardando, esteja sobre todo, e o amor do Pai esteja sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.